Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os melhores preços do Tesouro Pré-Fixado, aquele título que você compra e já sabe exatamente quanto vai ganhar se levar até o vencimento. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos diários. Porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vou começar trazendo para você aqui as taxas de fechamento do Tesouro Pré-Fixado. É o gráfico que o Tesouro Direto disponibiliza na sua plataforma. Veja aqui comigo, na penúltima sexta-feira, que foi dia 12, a taxa fechou em 11,82. E na última sexta-feira, dia 19 do 11, 11,96. Então veja que nós tivemos aqui uma leve alta. Só que veja que nós tivemos uma volatilidade grande. Subiu alguns dias e depois na sexta-feira desabou. E veja que montanha-russa está sendo essa variação de taxas de fechamento diária desde o início do mês de novembro. Veja como essas taxas vêm variando. É um sobe e desce. Vamos verificar aqui o 2026. Antes de mostrarmos para vocês as melhores taxas. Veja que o movimento também é semelhante. Se pegarmos lá do dia 1º do 11, que foi a máxima histórica, 12,52. Agora, 11,80. Só que já esteve até mais abaixo, 11,65. Depois, mais para frente, chegou próximo de 12. Então, verifica que a volatilidade no pré-fixado é enorme. E já eu digo para você o que esperar ao longo dessa semana. Só que antes, eu vou mostrar para você então, começando agora, as melhores taxas e os melhores preços históricos desse título e com uma variável diferente, a taxa de juros futuro, porque é essa taxa de juros que determina exatamente o valor do pré-fixado. Se você nunca ouviu falar, acompanhe aqui conosco. Antes, porém, eu quero te indicar esse vídeo que acabamos de atualizar aqui do nosso canal. Leilão do Tesouro Nacional. Assista aqui em cima que você vai entender a oferta do Tesouro. Parece que o Tesouro jogou a toalha. E os grandes bancos continuam na pressão. Entenda esse movimento. Vamos lá, olhando as taxas aqui do Tesouro Pré-Fixado, vamos começar com 2024. A taxa de setembro estava em 9,95. Em outubro subiu 0,84, 84 pontos base, foi para 10,79. E a taxa média de abertura em novembro do Pré-Fixado 2024 está 12,14%. Então veja uma taxa média acima de 12%. Mas a taxa que fechou no último dia de novembro, dia 19 de novembro, foi 12,04. Coincidentemente, repetindo a taxa do dia anterior. Então, nessa semana, a média ficou aí, 11,98, abaixo da média do mês. Então, estamos girando em torno de 12%. Mas o que você precisa saber é essa informação aqui da sua direita. Qual é o melhor quartil? O que quer dizer isso? As 25% melhores taxas históricas de abertura deste título no ano de 2021. Elas estão girando entre 9,84 e 12,84. Veja que fechou em 12,04. Ainda estamos bem próximo das melhores taxas. Aliás, a melhor taxa foi recentemente. No dia 3 de novembro, nós tivemos 12,84%. Essa foi, então, a melhor taxa desse título. Anota aí para você não se perder. 12,84 e estamos no melhor quartil. E com relação a preço, vamos lá. O melhor preço também foi nessa data, 72703, também no dia 3 de novembro. E qual é o melhor intervalo de preço? Está entre esse valor e R$ 771. Ou seja, nós estamos aqui agora em 744. Para o pré-fixado, nós estamos, então, na melhor taxa, no maior intervalo de taxa e no melhor intervalo de preço também. Ou seja, taxas altas e preços mais baixos. Parece que a saga continua e ainda não temos sinais de que essas taxas podem, então, cair. Por quê? Porque há discussões, então, ainda no nosso Congresso e, em particular, no Senado Federal, com relação à PEC dos precatórios. E essa semana é uma semana decisiva, porque o Senado Federal vai fazer então a votação para definir se mantém ou não as regras já colocadas pela Câmara. Se o Senado alterar e o mercado entender que essas alterações são prejudiciais, ou seja, elevam a despesa do governo federal, essas taxas podem disparar e até renovar
essas melhores oportunidades. Vamos ficar de olho para você poder entender esse movimento de final do mês de novembro. Vamos falar agora do pré-fixado 2026. Só que antes, eu quero te mostrar aqui o que eu falei para você no início desse vídeo. Juros futuros. Isso é que determina as taxas do pré-fixado. Esse aqui é um gráfico que está disponível na plataforma TradingView. Você pode também descobrir no Google digitando DI1F. DI, D de dado, I de igreja, número 1, F de faca e o ano que você quer. Eu coloquei aqui o 2024 só para que você entenda o momento de subida que nós passamos nos últimos meses. Se a gente for colocar aqui para que você entenda, desde o final de julho, veja, no final de julho até a máxima que nós chegamos, nós tivemos um aumento aqui de 67% na taxa apenas do mês de julho até agora. Então estamos falando de agosto, setembro, outubro, nem deu 4 meses. 3 meses e meio, a taxa subindo 67%. Quando você olha essas barras aqui, vou aproximar para você verificar melhor. Essas barras verdes significa que esse volume comprador, ou seja, de aposta na alta, foi muito grande. E veja o salto que deu aqui apenas nesses últimos 30 dias. Saímos aqui do dia 14 de outubro, onde a taxa estava 9,63 e chegamos até uma taxa aqui, de 12,60. Tivemos um aumento de 30% em apenas 30 dias. Veja esse aumento. Isso significa, então, que a precificação dos juros futuros para 2024 agora chegou nesse valor. Chegou aqui, chegamos aqui a ter uma taxa precificada de quase 13% por 2 vezes. Depois fechou abaixo. Cada pontinho desse é um nível diário, ou seja, cada dia são as colocações, as pressões do mercado com relação aos juros futuros. E repara que interessante, o mais alto valor você verifica aqui, foi no dia 28 e depois no dia 29 de outubro. Verifica comigo o que nós tivemos aqui na taxa de abertura. Vamos voltar aqui, Veja, no dia 29 e no dia 28. Olha o dia 29 de outubro, 12,64, quase a melhor taxa. Depois ela foi renovada no dia 3 do 11. Então veja que é muito parecido, olha aqui, 3 do 11 novamente, Veja que esses pontos mais altos foram realmente os mais elevados, ou seja, o estresse maior aconteceu nisso. E desde então vem se mantendo. Então verifica que desde o dia 3 de novembro, essas taxas estão se mantendo no seu patamar mais alto. Se eu alterar aqui, ao invés de pedir dia a dia e colocar cada barra dessa de uma semana, você vai conseguir verificar mais claramente aqui esse movimento de alta desde o histórico que eu venho colocando para vocês lá do meio do ano. Então tá aqui, mês de julho, e veja que só vem subindo. Faz uma subida, depois tem uma leve queda, volta a subir de novo, recua, depois volta a subir de novo, tem um pequeno recuo. Só que olha aqui, nos últimos meses o que aconteceu. Nessa semana agora, uma vez que o gráfico está semanal, olha a subida. A elevação que nós tivemos nessa semana aqui foi surpreendente. Veja que subiu 13% em apenas uma semana. Depois, nessa semana seguinte, novamente, voltou a dar um salto expressivo aqui de mais 7%. Então, 13 com 7, 20% em 2 semanas. E aqui, a taxa semanal agora está estável. Só que repara aqui, esse aqui é o volume. E o volume, toda vez que sobe, está muito maior do que o volume quando cai. Então, em resumo para você, as taxas estão subindo com uma tendência muito maior de continuarem subindo. E acrescentando esse indicador aqui, é um indicador de médias. Cada linha dessa é uma média. Veja que todas essas médias estão apontando para cima. O que significa isso? Estamos com uma tendência de alta nos juros futuros. Todas elas estão apontando para cima. E mais do que isso, os juros futuros estão agora aqui, em torno de 12%. Toda essa aposta está abaixo, ou seja, as taxas estão subindo com tendência de alta. Então não verificamos ainda qualquer movimento de reversão nos juros futuros. Vai acompanhando aí e aproveita! Já deixa aquele super like que nós vamos falar agora do pré-fixado 2026. Se você gosta de entender um pouco melhor sobre o que está acontecendo no nosso mercado e também sobre as melhores taxas para o IPCA principal, assista aqui, já gravamos as melhores taxas e o melhor preço dessa semana. Assista aí para você entender desse título que te protege da inflação. Vamos lá, o pré-fixado 2026, ele vence 2 anos aproximadamente após o 24 e temos o mesmo movimento. Em setembro tivemos uma taxa de 10,28, em outubro a taxa média subiu para 11,01 e em novembro 11,99. Primeira informação, a taxa média de novembro 11,99 está abaixo da taxa média do 24.
Aí você vai falar, mas aqui é taxa média. Ok, vamos olhar a diária. 2024 está em 12,04 na última sexta-feira. E aqui, ó, o 2026, 11,90. Isso se chama da inversão da curva de juros. Ou seja, o mercado está precificando uma curva de juros, uma taxa de juros maior para títulos mais curtos. Isso tende a ser um prenúncio de crise financeira. Não quer dizer que vai ter, mas é um prenúncio, é um indicador quando você inverte isso. Porque o que significa? Significa que o Tesouro está pagando uma taxa melhor para quem ficar menos tempo com o título. Veja que incoerência. Geralmente, quanto mais tempo, maior a taxa de juros. Mas vamos lá. Então, a taxa média está 11,99, mas o fechamento, agora, a taxa então que fechou de abertura na última sexta-feira foi 11,90. Então, estamos verificando esse intervalo entre 11,90 e 11,99. Aonde está o melhor quartil, ou seja, as 25% melhores taxas de abertura do pré-fixado 26? Está entre 10,01 e 12,68. Novamente, 12,68 foi quando? Aqui, ó. Novamente no dia 3 de novembro. Se nós alterarmos esse nosso gráfico aqui, colocarmos agora então a taxa futura para 2026, você vai verificar um movimento muito parecido. Vou alterar aqui para diário para que você entenda o que está acontecendo nesses títulos também. Veja aqui, ó, se nós colocarmos aqui o dia 3 de novembro, vamos procurar, tá ele aqui, ó, é esse vermelho. Só que veja o pavio dele, a máxima chegou aqui a 12,65. Foi realmente o melhor ou um dos maiores valores, esses três valores. Dia 28, dia 29 e dia 3 foram as máximas. Vamos verificar se bate aqui. Veja, 28 aqui, ó, 29, 12,49, 13, 12,68 no dia 3 de novembro. Então, veja como expressa direitinho o DI1F e o ano que você quer. Taxa de juros futuros. Muito bem, então a melhor taxa é 12,68, estamos no melhor quartil, porque se fechamos em 11,90, 11,90 está bem mais próximo de 12,68 do que propriamente de sair aqui desse intervalo. E o menor preço? O menor preço foi 608,67, também no dia 3 de novembro, está ele aí na sua tela. E o intervalo de melhores preços? 608 até 681, sendo que na sexta-feira foi 629, muito mais próximo do menor preço do que propriamente de sair dessa faixa, dos 25 melhores preços do ano de 2021. Tá percebendo? O momento está aquele momento. O mercado está de olho, está aguardando para ver o que vai acontecer. E daqui para frente, o que vai definir que vai acontecer se chama reforma da Previdência e déficit fiscal. Se você já está gostando, dê aí aquele super like que nós vamos falar agora do pré-fixado 2031, um título pré-fixado que te paga juros semestrais. Só que antes aqui, ó, expectativa de mercado. Entenda sobre PIB, inflação e taxa de juros e principalmente o mercado externo, a macroeconomia de uma forma simples e didática para você entender o cenário atual. Vamos lá, para finalizar esse vídeo, vamos falar então aqui do pré-fixado. O que nós estamos tendo? Vou até apagar esses dados para não confundir. Em agosto, 10,23. Em setembro, subiu para 10,90. Depois, em outubro, a taxa média 11,44. E em novembro, 11,76. O que você vê? Uma nítida tendência de subida também dessas taxas. Só que repara comigo, na última sexta-feira fechou em 11,68. O vencimento desse título é 2031, 11,68. O 2026 está pagando 11,90, está pagando mais do que o 2031. E o 2024, 12,04. Um título que vence daqui a menos de 3 anos, pagando mais do que um título que vai vencer daqui a quase 10 anos. Veja novamente essa incoerência do mercado, essa disfuncionalidade. Muito bem, o melhor quartil está onde? Entre 10,66% e 12,44%. Essas são as 25 melhores taxas de abertura do pré-fixado 2031. É o melhor quartil, sendo que a melhor taxa foi 12,44%. Então você veja que a taxa de abertura da última sexta-feira, 11,68, está aí praticamente no meio desse intervalo. Então, configurado para você aí que ainda estamos em melhores taxas com relação ao pré-fixado 2031. E o melhor preço? O melhor preço foi 9,0868, aqui ó, novamente no dia 3 de novembro. Só que veja que esse melhor preço ainda está na melhor faixa, que vai até 982.
Aqui na última sexta-feira chegou a 950. Veja que já se aproximou mais aqui de sair dessa faixa, só que ainda não saiu. Volto a dizer, é um momento de espera e essa semana promete, tanto em termos de volatilidade quanto em termos de taxa e de preços. Fique de olho e com a mão aí posicionada. Podemos ter novidades e de taxas saltando, Tesouro Direto saindo realmente, tirando o site do ar. Esperem porque essa semana promete, meus amigos. E você, está apostando na baixa? Ou seja, está apostando que a PEC dos precatórios vai vir positiva aí no Senado, vai ter um cenário que realmente vai melhorar as contas públicas e as taxas então vão cair? Ou está apostando que a situação vai piorar e as taxas vão disparar? Agora eu com você, eu quero saber qual é o seu cenário para essa semana de novembro, que vai do dia 22 ao dia 26. Coloca aí nos comentários. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e cada vez mais acompanhe aqui no nosso canal as melhores taxas e os melhores preços. Um abraço e até o próximo vídeo.